Caminhoneiros fazem o terceiro dia de protestos nas estradas do país contra os aumentos de preço do óleo diesel. No litoral paulista, os manifestantes seguem bloqueando os terminais de carga e descarga no Porto de Santos. E esse é o nosso primeiro ponto de conversa com a repórter Solange Freitas, que está acompanhando a manifestação. Solange, como é que está a situação por aí? Oi, Cecília, bom dia para você, bom dia a todos. Aqui na Baixada Santista é o terceiro dia de paralisação e aqui os caminhoneiros autônomos pararam já na meia-noite de domingo para segunda, ou seja, já são 56 horas de protestos no Porto de Santos. Aqui eles não bloqueiam estradas, mas nenhum caminhão entra nos terminais, nem aqui do lado de Santos, nem na outra margem do porto, do lado do Guarujá. Eles continuam mobilizados aqui no bairro da Alemoa, onde tem o acesso aos terminais portuários e nenhum caminhão passa. E olha que aqui no Porto de Santos são mais de 8.000 caminhões circulando por dia e desde segunda-feira a gente vê muitos poucos por aí. Os prejuízos no porto estão se acumulando. Ontem até a limpeza, a coleta de lixo em Santos foi prejudicada porque os caminhões não estavam passando por aqui para a área de transbordo. Os caminhões só conseguiram passar a noite com escolta da Polícia Militar e, segundo a Prefeitura de Santos, o serviço só será normalizado mesmo quando a greve terminar. As empresas transportadoras estão preocupadas também com os prejuízos, mas estão preocupadas também com os aumentos do combustível e mesmo ontem com o anúncio do governo dizendo que o preço do combustível iria baixar. Mesmo assim, eu conversei aqui com os caminhoneiros autônomos e eles disseram que ainda não vai chegar no que eles querem, no objetivo deles e por isso a greve permanece. Eles continuam mobilizados e paralisados por aqui. E olha só, eles dizem que tem outras reivindicações também, não querem mais a cobrança do eixo erguido nas rodovias paulistas, o que encarece muito o pedágio para eles, e também o aumento no valor do frete. Cecília. Tá certo, Solange, obrigada pelas informações. Ainda temos aqui Cassione Gomes e Fábio Eberhardt. Vou conversar primeiro com a Cassione, que está no Recife, porque os pontos de ônibus amanheceram mais lotados do que o normal por lá. A frota foi reduzida por causa do risco de desabastecimento, não é isso, Cassione? É verdade, Cecília. Aqui os passageiros foram para as paradas de ônibus e esperaram mais, estão esperando mais que o tempo normal. Principalmente horário de pico, né? Que já é ruim pegar ônibus, aí você imagina com essa situação. Foi uma medida de precaução que as empresas de ônibus tomaram aqui no Recife por causa exatamente da alta do diesel e dos protestos dos caminhoneiros. Ontem tivemos protestos aqui no Recife, em várias rodovias, também no interior. E o que acontece? O Grande Recife Consórcio de Transporte, que é a empresa que administra as empresas de ônibus aqui da região metropolitana, decidiu que 20% da frota circularia, 20% a menos da frota circularia a partir de hoje, até que essa situação seja resolvida. A frota que está circulando é a mesma do período de férias. São 8% a menos no número de viagens. E aí nos grandes terminais do Recife, hoje pela manhã mesmo, no da Joana Bezerra, a gente está aqui na Zona Norte, no bairro da Encruzilhada, que é um grande corredor de ônibus, também já vai passando do horário de pico. A gente vê alguns ônibus circulando, um ou outro, mas nos grandes terminais, na Zona Sul, por exemplo, no da Joana Bezerra, onde as pessoas pegam ônibus para vários locais da região metropolitana, as filas logo cedo foram intensas. Tinha muita gente reclamando e a gente vai aguardando aí ao longo do dia para ver o que acontece. Tem uns passageiros aqui chegando, olha os ônibus como estão cheios ainda a essa hora, Cecília. Posso imaginar como é que esteja a situação aí, Cassione. Vamos conversar agora com Fábio Eberhardt, que está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, porque alguns postos por lá já estão sem combustível. Em alguns lugares não há abastecimento pelos caminhões-tanque desde segunda-feira. Por isso que a gente vai conversar lá com o Fábio, que ele está em Pelotas, que é uma das cidades mais afetadas. E aí, Fábio, como é que está a situação por aí agora? Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Olha, continua, né?
Um levantamento feito pela Gaúcha ZH mostrou que ontem pelo menos 5 postos aqui na cidade já estavam sem gasolina. E alguns ainda tinham um pouco de diesel no estoque, mas que não deveria durar por muito tempo. É que a maioria dos postos não foi reabastecido desde segunda-feira, quando os caminhões-tanque ficaram aí nas paralisações. Em Canoas, na região metropolitana, os manifestantes estão espalhados pelos acessos da refinaria Alberto Pasqualini, impedindo a chegada dos caminhões que levariam o combustível para cidades, postos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná, além de 4 países da América Latina. São ao todo até a madrugada desta quarta-feira 40 pontos de manifestação espalhados em 14 rodovias federais e estaduais do Rio Grande do Sul. Ontem à noite, um caminhão que não parou na manifestação foi atingido por 3 tiros na BR-472 em Itaqui, na fronteira oeste. O motorista fugiu, ainda foi perseguido por alguns manifestantes, uma caminhonete, mas não ficou ferido. A situação por aqui continua, então, a mesma. A gente pode ver neste posto aqui nenhum cliente, porque não há combustível. Nós conversamos com os frentistas, proprietários, e também não existe previsão de chegar ao combustível. É que existem muitas manifestações e muitos caminhões parados nas rodovias, no contorno aqui de Pelotas e também na região. Ou seja, o motorista vai ter que ter paciência até que a situação se normalize, e tentar achar outras alternativas, seja por bicicleta, seja por ônibus, o transporte coletivo aí também sendo uma saída para esta quarta-feira. Cecília. É bom todo mundo ficar de olho também no preço dos combustíveis por causa dessa falta de combustível nos postos. Agradeço muito Fábio, Cassione, Solange pelas informações por todo o país por conta dessas manifestações. Obrigada mais uma vez.